Olá, meu nome é Juan Escomação. Eu vim aqui apresentar o trabalho As Capas do Realismo Mágico no Brasil, de 1932 até a contemporaneidade. Esse trabalho surgiu de uma ideia, de uma proposta, durante o meu doutorado que eu venho realizando, onde nós estamos fazendo um levantamento, eu e meu orientador, sobre as capas e sobre o realismo mágico no Brasil. Como ele surgiu, quais foram as principais fontes e como ele foi recebido em solo nacional. Então, nós sabemos nesses primeiros momentos do surgimento em meados do século XX, mais ou menos ali em torno de 1932, e a obra que foi elencada inicialmente foi Fantoches, do escritor Érico Veríssimo. Mas durante a trajetória desse realismo mágico no Brasil, nós vimos uma grande alteração de percepção e das fontes com que nós pesquisamos. Encontramos assim uma forma do Brasil produzir esses textos que vai diferenciar em muito do que foi o fantástico europeu e norte-americano, por exemplo. Nós vemos, por exemplo, em solo nacional, uma força muito grande do realismo mágico em combater o regime militar brasileiro a partir de 64 e até um pouco antes, quando já observava-se caminhos desse regime totalitário entrando no Brasil, né? Então os escritores começam a olhar para o mágico e perceber que isso pode ser uma forma de ferramenta, um mecanismo de controle que vai ser combatido a partir do fantástico na literatura. Dito isso, foi percebido que o fantástico servia quase como uma cortina de fumaça para que os censores deixassem passar algumas narrativas, como veremos em alguns textos apresentados aqui. Para esse levantamento, nós encontramos 122 textos em primeira edição, apenas as primeiras edições, né? Que trabalham de alguma forma com o fantástico e com o mágico a partir de escritores brasileiros, né? Partindo, mais uma vez, repetindo, com a obra do Érico Veríssimo, chamada Fantoches, até as mais contemporâneas, narrativas aí que vão entrar já no afrofuturismo, mas que não são elencadas nesse trabalho, servem apenas como base de referência. Nesses 122 trabalhos, há uma eminência de textos entre 1964 e 1985, quase pontuando a ideia de que esse fantástico foi um mecanismo parajornalístico do que a literatura foi capaz de imprimir para as gerações futuras do que foi esse período de violência extrema no Brasil, com a ditadura militar, obviamente. Para esse trabalho, eu elenquei 9 textos, 9 capas, e construí uma análise entre a arte da capa e o texto referência a ela. Então, a maior parte desses textos são contos, né, são livros de contos, e as capas representam geralmente um desses contos, como a gente vai pontuar logo em seguida. Por exemplo, o primeiro texto que eu trago para esse artigo é o texto referência Fantoches, do Érico Veríssimo, onde, quando o texto completo estiver aberto ao público, né, publicado, eu coloco as capas no texto, então a gente pode usar como uma referência, e é interessante o objeto visual para isso. Mas eu vou tentar construir aqui uma análise apenas verbal, em comparação a essa capa. Eu faço uma análise gráfica do texto também, e para que possamos ter uma noção mais ou menos da importância dessa capa, da arte dessa capa, para o texto em si. Então, lá com Fantoches, nós vemos as marionetes de um Pierrot e de uma bailarina dançando na capa, né? O título do texto, alinhado do topo à base da capa, com letras que parecem recortes de revista. O nome do escritor no topo com destaque, e a edição também a mostra no rodapé da imagem. A descrição direta do texto imagético nos mostra a estética lúdica
do brincar com os fantoches, ao mesmo tempo em que alude à manipulação e ao controle que os fantoches representam. O conto referência para essa capa se chama Criador versus Criatura, e nesse conto o narrador é confrontado pelos personagens a respeito dos rumos da narrativa. Esperando um clichê onde o marido veria sua esposa nos braços de um homem estranho quando volta para casa mais cedo do trabalho, o personagem questiona a fragilidade da ideia do autor, quebrando a quarta parede, mas mesmo assim segue o ritmo clichê do assassinato do amante. Nesse ponto, eu já trago uma referência ali de uma dissertação onde o pesquisador, o Silva Júnior, pontua, né? Criador versus criatura, com comicidade, cutuca-nos a pensar até que ponto as nossas narrativas são escritas por nós mesmos ou por um criador déspota, né? Ainda não era um período ditatorial, mas volta a ideia da criação suprema e como isso foi já pensado por um jovem Érico Veríssimo em 1932. A narrativa seguinte é uma narrativa da Lígia Fagundes Telles, chamada Praia Viva. Né? É também uma coletânea de contos. E na capa vemos um homem e uma mulher abraçados, provavelmente uma espécie de dança. Seus corpos são folhas de um jornal ou de um livro, é difícil decifrar, dada a imagem. O texto nos corpos está em francês e pode representar uma forma de símbolo, dada a conotação de romance romântico, em que a língua francesa usualmente é colocada nesse contexto. Daí a gente insere a imagem e essa descrição que eu fiz tenta emular a percepção que a gente tem do conto. Ainda na capa, o fundo onde o casal realiza a dança parece uma espécie de cenário teatral de onde eles estão saindo, como se estivessem saindo das páginas do texto, chegando a alcançar o título do livro. Um efeito em 3 dimensões e que se mostrará recorrente nessas capas. O nome da autora aparece no topo da página, a editora no rodapé, também espaços usuais desses elementos. O que se destaca além dos espaços comuns são esses 2 semblantes humanos que, ao saírem do espaço azul e verde da parte interna, se mesclam ao todo externo marrom, em uma unificação com a imagem superficial. Uma das hipóteses que eu levanto nesse trabalho é que essa saída do colorido para o tom plano da área externa da capa representa um rompimento do texto da autora para o mundo, já que o nome de Lígia Fagundes Telles se encontra no azul interno e os personagens no marrom externo. A narrativa seguinte se chama A Máquina Extraviada, é de José J. Veiga. Mas, como o nosso tempo é curto aqui na apresentação, antes de analisar A Máquina Extraviada, eu ainda analiso O Cacto Vermelho, também da Lígia Fagundes Telles, e O Coronel e o Lobisomem, do José Cândido de Carvalho. Mas esses eu vou deixar para o texto escrito, para percepção posterior do leitor. Em A Máquina Extraviada, de José J. Veiga, o autor escolhe narrar os eventos que se passam com o avanço da tecnologia nas cidades menos urbanas do Brasil do período. Né? Essa obra se passa, é publicada em 1968. Esses avanços causam um rompimento nos costumes e na forma de viver desses habitantes. Apesar da máquina não funcionar, a máquina do conto, né, é uma grande máquina que surge no centro de uma cidade e os habitantes começam a vangloriar, a endeusar essa máquina. Então, apesar da máquina não funcionar, todas as escolhas espaciais e sua presença são importantes para entendermos o contexto político, sociocultural que o país enfrentava. A máquina estava na frente da prefeitura e da igreja e, como um efeito Mandela, tudo o que acontece na cidade, até mesmo milagres, é apontado como efeito da máquina inoperante. Contudo, o narrador aproveita o espaço de atuação do efeito dessa máquina para apresentar os conflitos que se formam no entorno do objeto, assim como o impacto que a tecnologia trazia para a vida daqueles habitantes. Impacto esse nem sempre positivo, pois traria mudanças que não necessariamente ajudariam aquela população e acabariam abalando algumas crenças religiosas, principalmente na explicação de antigos milagres que a ciência começava a compreender.
O rompimento do obscurantismo científico torna-se então indissociável nessa narrativa, imprimindo um caráter de quebra dogmática. A hesitação fantástica do conto é ultrapassada pela curiosidade dos personagens. O suspense dá espaço à crença inquestionável do novo. Todos esses aspectos constroem a imagem de um país de mudanças bruscas, nem sempre dando tempo hábil ao indivíduo de se adaptar, atropelando qualquer forma de resistência. Esse texto do J. Veiga já é publicado durante o regime militar no Brasil. Mostra que as mudanças, mesmo que para o bem geral de uma população, elas nem sempre são recebidas de forma esperada. E o Veiga explora muito essa situação que escapa do controle humano, que escapa do controle social e torna-se não só um problema, como um impedimento para que aquele grupo social, para que aquela população avance em sua vida normal. O conto seguinte é o conto que talvez seja o conto mais referenciado do Fantástico no Brasil, que se chama Incidente em Antares. Voltando ao Érico Veríssimo, agora um Érico Veríssimo obviamente muito mais maduro, com uma escrita muito mais coesa. E nessa obra, em Incidente em Antares, a gente já tem uma sociedade inserida na tecnologia, né? Então, o avanço tecnológico produzido pelo investimento exacerbado anterior, né, como as ditaduras fizeram no país, mostra os avanços sociais e trabalhistas daquele povo pós esses grandes eventos, né? O fantástico nessa narrativa é direto e não abre espaço para hesitação. A presença dos mortos, já que na narrativa, né, acaba que os mortos, há um tipo de greve geral e os mortos não podem mais ser enterrados, então eles voltam a andar entre a população. O fantástico nessa narrativa é direto e não abre espaço para hesitação. A presença dos mortos é inegável e a população rapidamente esquece o elemento fantástico quando esses mortos começam a mexer com suas zonas de conforto e seus segredos. O fantástico imediatamente fica em segundo plano, quando os problemas reais se tornam maiores do que a surpresa provocada pelo elemento sobrenatural. A obra é também uma crítica ao governo militar brasileiro. Usa a alegoria dos mortos para mostrar o terror que a população passava, o medo dos poderosos e os segredos sombrios que se esgueiravam nas várias esferas sociais. Mas pouco podiam ser discutidos sem uma retaliação. Efeito esse que é destruído com a inabilidade da punição dos mortos. A capa do texto é muito interessante, pois apresenta a imagem de uma cidade nos moldes colonizadores, a igreja como centro de tudo, as colinas à distância, um grande conjunto de imóveis o mais perto possível da igreja, dando status para os habitantes e um número de construções que vai reduzindo conforme se afasta desse lugar de destaque. O sol vermelho é simbólico, pode representar o anúncio de um cataclisma, de uma punição divina ou o período em que a narrativa insere o objeto mediador, que é os mortos, né, voltando à vida. Voltando à vida não, eles voltam a andar apenas, certo? Destaque-se ainda a presença do nome do autor no topo da página, o título nas mesmas cores da cidade abaixo e o realce para o cercado que divide a cidade em duas partes, assim como eram divididos seus habitantes. A cor da cidade é igual antes e depois do cercado, mas os habitantes são tratados diferentes. São seccionados conforme suas posses e seus poderes, mas ninguém assume. Vive-se em uma sociedade equalitária, de mentira, como os mortos escrevem nas páginas do romance. Esse artigo ainda trabalha com outros 3 textos, né, que é aquele Mundo de Vaza Barros, do J. Veiga, A Máquina Voadora, do Braulio Tavares, e A Mulher que Escreveu a Bíblia, de Moses Clear. Mas para essa apresentação eu vou deixar apenas esses exemplos. Eu acredito que o texto final vai elencar mais pontos e pontos que podem ser mais interessantes para a percepção do todo. E essa é a minha apresentação. Eu agradeço muito, um excelente evento a todos e muito obrigado pelo espaço.